pergunta, você conhece o LinkedIn? Conheço. Você já usou ele? Já utilizei poucas vezes. Conheço um pouco dessa plataforma. Lucileide, você sabe o que é o LinkedIn? Não. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é o LinkedIn, mas vou te explicar. O LinkedIn é uma rede social de contatos profissionais que te ajuda a conseguir um emprego. Para você ter uma ideia, o Brasil é o 4º país que mais utiliza essa rede. Mas por que será que muita gente ainda não conhece? É isso que o Trampos hoje vai te ajudar a descobrir. Roda aí! Então, Cassie, o Brasil é o 4º país que mais usa o LinkedIn. Mas por que muitas pessoas ainda não sabem utilizar ele? É importante dizer que o LinkedIn ele não é tão intuitivo quanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o Orkut antigamente, não é? E aí isso faz com que algumas pessoas acabem não conseguindo usar e digamos assim, explorar as suas potencialidades. Então acho que essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é que ele não está sendo tão utilizado atualmente na nossa região. A gente observa os dados e verifica que são mais as grandes capitais que utilizam, né, que as pessoas procuram mais trabalho, enfim, tem uma conexão muito maior, ou também as regiões sul e sudeste. Então, eu acho que essas duas questões falam um pouco do porquê que, infelizmente, na nossa região, o LinkedIn ainda não é tão difundido. Como você falava aqui comigo nos bastidores, às vezes a gente conversa com a maioria das pessoas e elas nunca ouviram falar, né? Eu sou professora, então quando eu começo uma disciplina nova, eu sempre pergunto para os meus alunos, a gente faz um tipo de pergunta que é assim: Gil, o que é que não está no seu LinkedIn? Na entrevista, quando a gente faz essa pergunta, a gente quer saber o que é que você me conta para além da sua vida profissional, porque eu não quero saber só do profissional. Então a gente utiliza essa pergunta. E quando eu falo isso para as pessoas, eu falo, sim, mas o que é LinkedIn, né? Qual é o valor que você vê do LinkedIn para as empresas e para as pessoas, para os profissionais? Eu observo que hoje, né, 95% dos recrutadores utilizam o LinkedIn para fazer as suas contratações. Se você não está nessa maior vitrine profissional do mundo, você também está em desvantagem. Então, às vezes eu observo que as pessoas elas falam muito que não estão conseguindo emprego, que não conseguem isso, né? Mas elas têm ferramentas para fazer com que ela se torne mais conhecida, para fazer com que mais pessoas tenham acesso ao perfil dela e às vezes ela acaba não utilizando isso da melhor forma possível. Então, eu acho que é de grande valor, tanto para as pessoas quanto para empresas, uma vez que elas vão construir um pouco ali a sua imagem pessoal, né? Isso é de um valor muito significativo. Dentro da minha área de RH, esse termo chama-se Employer Branding, que é a marca empregadora. Então, para a empresa ter sua marca empregadora ali no LinkedIn, mostrando para as pessoas o que ela utiliza no dia a dia de ferramentas de pessoas, quais são as métricas, pontuações, reconhecimentos, estratégias, né? Então, fazer isso, ter a sua imagem ali é muito importante. E você falou de estratégias e imagens. Quais são as principais que você vê hoje, por exemplo, assim, para quem se olhar para o perfil do Giovanni e falar, pô, é um bom profissional. O que é que as pessoas veem hoje no LinkedIn para contratar, para de repente bater aquele papo? Primeira coisa que eu olho, né, quando eu entro no perfil do LinkedIn, é se tem uma boa capa, se tem uma capa profissional. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sua imagem de perfil. Não pode ter aquela faixa verde Open to Work. Talvez você ache que fazer isso vai dizer para as pessoas que você está procurando emprego. Mas tem formas de você fazer isso que deixe essa comunicação apenas para os recrutadores, né? Então você vai administrar ali, criar o seu perfil e deixar as informações exclusivas para recrutadores. Colocar aquela faixa só parece que a pessoa está um pouco desesperada. E de acordo com a lei da oferta e demanda, tudo que está em desespero, tudo que está em oferta desesperada acaba não sendo tão atraente, na verdade? A terceira coisa é a headline, né? É a linha embaixo do seu nome. Eu vejo que as pessoas utilizam isso de forma muito equivocada. Quais são os erros? Outro dia eu estava vendo o perfil de um amigo e dizia assim, profissional autodidata. Isso não significa nada para mim que estou procurando um profissional da área comercial. Ele é da área comercial, mas ele colocou ali, profissional autodidata. Profissional autodidata, eu não vou pesquisar. Se a gente for utilizar o LinkedIn de forma profissional, como recrutador, a gente vai buscar palavras-chave. E essas palavras-chave têm que estar na sua headline, ou seja, debaixo ali do seu nome. Então, quando você vai colocar e preencher aquele campo, você precisa
fazer de duas formas. Ou com as ocupações que você tem hoje, ou com as ocupações que você deseja. Então, se você é da área de RH, em nível de assistente, você vai colocar lá, assistente de RH. Ou analista de RH, ou gerente de RH, supervisor de RH, entende? Até se eu quero uma outra posição. Digamos que dentro da minha área, a próxima posição para além de gerente seria business partner. Então, eu vou colocar ali, business partner de RH. Então, você atualmente é gestora, mas você está buscando. Então, aquele campo é para essas duas questões. Ou para as funções que você tem hoje, ou para as futuras. Cassie, como é que eu posso fazer isso de forma incrível? Fácil. Você vai abrir no Google e vai colocar ali as palavras mais importantes. Então, vaga, digamos que você hoje é jornalista, né? Então, você vai colocar ali, vagas de jornalista no Google. E aí vai abrir uma série de descrições, de nomes, de termos que você pode utilizar na sua headline para que você possa ser o primeiro ali quando alguém te pesquisar. Eu vejo muitas pessoas também postando além do profissional, postando pessoal, até uma forma de humanizar. Como é que você enxerga isso? Tem uma linha muito tênue e a gente tem que ter muito cuidado, né? O pessoal e o profissional estão juntos no Instagram. O LinkedIn tem outro objetivo. Compartilhar vagas, conteúdos mais técnicos. Quem está ali quer saber muito da vida profissional um do outro. Se eu quero saber também da tua vida pessoal, eu te sigo também nas outras redes sociais, né? Então, assim, eu não compartilho a minha vida pessoal ali no LinkedIn. Eu compartilho apenas a minha vida profissional. Então, eu vejo dessa forma, né? Eu optaria, né? Os meus mentorados, eles sabem que eles têm que fazer dessa forma, porque é aquele ambiente. É como se fosse o dress code. Eu vou para um casamento, eu vou para uma reunião, eu vou para uma festa de São João. Tem uma regrinha ali de como me vestir. Quando eu me visto de forma diferente, eu corro o risco de ser criticado, de ser, né, enfim, várias coisas. Se esse é o seu objetivo, vá lá. Então, o LinkedIn tem o seu dress code, tem o seu papel, tem a sua relevância. Se você compartilha uma coisa ou outra, eu não vou achar ruim, mas se você faz disso a misturinha, não acho legal. E falando um pouco, né, como é que você, assim, ajuda os seus mentorados, até quem está em casa nos assistindo, a escrever seu resumo profissional ali? O que é que você fala assim, poxa, isso pode ser legal, mas isso não. O que é que você diz? Massa. A primeira coisa é não transformar isso numa chamada emocional, ou seja, não utilizar componentes emocionais, né? Eu acho que você tem que utilizar questões técnicas, e aí a gente está falando aqui de hard skills. Então eu começaria dizendo o seguinte: profissional da área de jornalismo, com 10 anos de experiência na TV tal, na TV Y, na TV X, que domina ou é expert nas estratégias Y e Z. Então você vai pegar coisas da área, da mesma forma como você fez a pesquisa do headline, através das vagas, você vai fazer a mesma coisa agora para escrever sobre. Você vai escrever sobre você, mas você vai utilizar termos que são elementos fundamentais para outras empresas. As palavras-chave. As palavras-chave. Porque o headline e o sobre e o resumo são aqueles campos mais importantes na hora que o recrutador vai pesquisar. O algoritmo vai pegar as palavras desses locais. Então eu começaria dizendo isso. Profissional da área X, com X tempo de experiência, expert ou domina a tecnologia essa e essa, foi reconhecido através do prêmio tal e tal. Entende? Eu focaria em qualificações, eu focaria em experiência profissional e em reconhecimentos. O que é que você teve de reconhecimento? Que isso, e aí eu estou falando já do segundo gatilho, o primeiro foi a perspectiva da reciprocidade e agora eu estou utilizando o gatilho da prova social. Que é quando eu estou dizendo, olha, eu fui reconhecida, eu recebi esse prêmio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então eu estou dizendo que para também na opinião de outras pessoas eu sou boa. Então, Cassie, eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que a gente pode construir um resumo dentro do LinkedIn? Perfeito. Essa pergunta é muito boa porque me dá a oportunidade de dizer que o resumo é um dos campos mais interessantes do seu LinkedIn. Você deve responder ele de forma prática, objetiva. Então você vai começar dizendo: profissional da área de tecnologia, com X anos de experiência nos subsistemas tais e tais, já passou por empresas do ramo Y e Z, atua nos subsistemas mais específicos disso e disso, domina a tecnologia Y e X, percebe?
foi reconhecido com o prêmio, com X reconhecimento. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa que estiver observando o seu LinkedIn vai olhar e falar, essa é a pessoa que eu quero falar, essa é a pessoa que eu quero me conectar. Então, o nosso LinkedIn, através da parte resumo ou sobre, independente de como for chamado, ele precisa dar dados resumidos mesmo da sua carreira inteira. Então, você não vai utilizar esse campo para falar questões emocionais. Eu sou ótimo com pessoas. Eu sou ótimo. Meu sonho é minha aspiração, minha paixão. Eu iria para o campo mais objetivo. Então, eu diria qual é a minha área, o que é que eu fiz, quais são os reconhecimentos que eu tive, o que é que eu domino, o que é que eu estou estudando atualmente. E aí, quando a empresa olha aquilo, ela percebe, é essa pessoa. Quero falar com o Gilvan. Esquece que a gente foi também até as ruas para saber quais dúvidas da galera, né, com relação ao LinkedIn. Vamos ver? Vamos ver. Como o LinkedIn ele pode impulsionar para o marketing pessoal? O LinkedIn ele pode ser utilizado para você fortalecer o seu branding, né, ou sua marca pessoal de diversas formas. Primeiro, como a gente já reuniu aqui várias dicas, tenha uma boa capa, uma boa foto de perfil, se possível uma foto profissional com um leve sorriso, um fundo branco, para que você possa mostrar o melhor aí de você. Depois, na sua headline, coloque títulos e questões que você esteja buscando ou questões profissionais atuais. O que você faz atualmente que é muito bacana? Para que você possa desenvolver mais ainda o seu brand ou sua marca, você vai precisar compartilhar textos, compartilhar fotos, compartilhar elementos que deem conta do mesmo assunto que você está tratando. Então veja, se você está falando da parte de recursos humanos, não cabe a você falar mais de outras áreas, comercial, administrativo, marketing. Foca no seu brand, foca na sua marca pessoal. Outra coisa muito interessante que você pode fazer é utilizar o recurso de criação, para que você possa ser um criador de conteúdo, né? Então, não apenas você vai fazer a curadoria. O que é isso, Cassiane? Eu vou captar vagas e recompartilhar, compartilhar textos e recompartilhar, participar de fóruns, engajar naquelas publicações que são as mais interessantes para você e para o seu público, das pessoas que são expoentes na sua área, mas também você vai compartilhar conteúdo. Então, tá lendo um livro, compartilha lá os principais insights, né? Tá assistindo um filme, viu que tinha um filme que dá conta de você fazer esse link, né? Relacionar com a sua área, compartilha lá. Então você vai começar a ser referência na sua área e todo mundo, quando falar de determinado assunto, vai lembrar de você. Mas me diga aí, quais são as melhores práticas para gerar uma rede de contatos relevantes no LinkedIn? Rede de contatos é um dos pilares do nosso LinkedIn. Não tem LinkedIn se você não tiver rede de contatos. Então, primeira coisa que você tem que olhar é lá no seu perfil quantas conexões você tem. Como eu disse anteriormente, eu acho que a gente não deve focar em pessoas que a gente não conhece. A menos que aquela pessoa seja muito importante, você vai pedir a alguém que você conhece, que conhece a pessoa, para fazer essa ponte, para te apresentar. Mas eu acho que você deve começar primeiro pelas pessoas que você conhece. E para além disso, participar de eventos, fóruns, discussões, né? Engajar em publicações que deem conta positivamente do tema que você está falando. Nunca, em hipótese nenhuma, engaje em temas relacionados à política ou coisas que possam ser complicadas de você gerenciar. Já voltamos. A comunicação é uma das armas mais poderosas para se conseguir um emprego. Você já parou para pensar que 30 segundos sobre você pode mudar o rumo de sua carreira? Pois é sobre isso ou melhor, sobre o Café com Pitch que vamos falar agora. Roda aí! A gente vai falar um pouquinho sobre temperamento, lidar com diferença, a vida, né, sexualidade, vida íntima do casal, envolvendo essa dinâmica de atendimentos direto com pessoas. Eu sou Daniel Marcos, tenho 29 anos. Solucionar o problema de organizar eventos. Então, você queria fazer um evento aniversário, um evento corporativo, o que quer que fosse, a gente queria organizar uma... E você acabou de assistir duas pessoas que apresentaram seus pitches pela primeira vez. E
agora a gente vai conferir como foi que eles se prepararam. Roda aí! Então, Daisy, como foi que você se preparou, para o seu pitch? Então, me preparei, na verdade, a partir do momento em que eu recebi o convite, já foi algo muito especial. Eu fiquei ansiosa para participar e foi uma experiência única, né? Sempre quando se fala em conectar com pessoas, eu me sinto muito feliz. Então, essa experiência, desde o momento em que eu me preparei, me organizando para falar para o público, né, para essa equipe corporativa, foi algo assim espetacular. E a experiência em si foi muito bom, de uma maneira muito leve. A gente pôde passar conceitos relacionados à área, né, que eu desenvolvo, que eu trabalho, que é a área da saúde emocional. Então foi algo muito leve, o pessoal super tranquilo, acolhedor, isso foi muito importante. Como você acha que essa conexão aqui pode te ajudar futuramente? Eu digo sempre, né, e voltando aqui à minha fala anterior, que pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, a gente precisa de pessoas para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Então, como eu carrego uma missão, que é justamente tratar, né, da saúde emocional de algumas pessoas, eu considero que isso vai me ajudar muito no sentido de fortalecer, né, tanto as pessoas também trazendo essa clareza acerca do que é ser uma terapeuta, do que é trazer uma qualidade de vida no ambiente corporativo. Então, eu espero e sei que isso vai me ajudar bastante, mantendo essa qualidade, sabe? Então, Daniel, conta um pouquinho, né? Já passou sua primeira apresentação no Café com Pitch, como é que foi? Foi maravilhoso. Quando eu recebi o convite de Nayara aqui do Hub Feira, fiquei bem feliz. Já conheço o pessoal do Hub há um tempo, conheço o Breno, que cuida da frente aqui, né, com o pessoal. E foi realizador estar compartilhando um pouco da experiência no mundo da tecnologia, de startups, que na verdade é a linguagem comum aqui, né, no Hub Feira. Então foi maravilhoso. E como é que você acha que essa conexão pode te ajudar futuramente? Eu acho que é como respirar, assim, você está no ecossistema e só o fato de estar nesse contato, automaticamente você está ali, você está compartilhando de outras histórias e eu acho que o fato de é bem verbo mesmo, né? Estar. E você me falou que estava migrando, né, de uma área para outra. Conta um pouquinho sobre isso e como é que você se preparou para estar aqui. Esse mundo de tecnologia é um mundo que se renova muito rápido, né? Então, até um dos livros que eu comecei, que meio que me introduziu nesse mundo de startup, chama Incansáveis, como o subtítulo diz assim: como empresas de garagem subverteram grandes indústrias, né? Então, hoje você consegue, a partir de uma ideia embrionária, né, mudar o mundo, como o caso de tantas empresas, Uber, iFood, né, coisas que transformaram o jeito da gente se comunicar com o mundo. E entrando na sua pergunta, eu hoje estou me preparando, né, para talvez funções que nem existem ainda. Então eu me coloco sempre como alguém em migração o tempo todo. E aí você acha que se apresentando aqui foi bom? Eu acho que a apresentação aqui foi fundamental para isso. É sempre uma oportunidade também de se mostrar para outras pessoas, né? Conhecer também outras pessoas através dessa interação. Então, eu só tenho a agradecer. Isso aqui foi maravilhoso, uma tarde incrível. Então, Evandro, explica pra gente, o que é um pitch? Basicamente, Gilvan, um pitch é uma apresentação que você vai fazer, né? Que ela tem vários tipos. Você pode ser uma apresentação rápida, uma apresentação mais longa. Geralmente o pitch o pessoal compreende como uma apresentação de 3 a até 10 minutos no máximo. E tem pitches até de 30 segundos. Você vai apresentar e a ideia é você vender ou você, ou seu negócio, ou seu projeto. É isso que é um pitch. E tem alguma diferença assim, por exemplo, eu, Gilvan, quero me vender. E eu, Gilvan, quero vender meu negócio. Tem alguma diferença de pitch para esses dois momentos? Tem a diferença. O básico seria, como você já falou, a finalidade.
né? No pitch que você está querendo se vender, fica mais algo parecido como a gente chama no mundo aqui de tecnologia como storytelling. Você vai contar a sua história e tudo mais, e você olha como se fosse a dor daquilo que você quer resolver. Às vezes está numa entrevista de emprego, você vai falar sobre o que você pode agregar para a empresa. Quando você está apresentando para um investidor ou em outro lugar, assim como aqui no Hub, você vai vender o seu produto ou o seu serviço. E aí você já tem que falar de mercado, falar de público e mostrar seu diferencial. Então muda mais ou menos as palavras, o que você vai usar, mas a estrutura permanece. Evandro, uma coisa que eu achei curiosa, né, que tem aqueles pitches de elevador, né, aqueles pitches de 30 segundos. E conta um pouquinho pra gente, o que é que a pessoa tem que fazer nesse pitch, naquele momento assim, tem que ser rápido. Tem que ser rápido mesmo. No pitch de elevador, normalmente é 30 segundos, né? Então você tem que ali se apresentar, deixar um contato, de certa forma, e nesses 30 segundos, vamos dizer que você tem 4 coisas para você resolver. Se apresentar e falar seu contato, dizer qual a dor do mercado que você resolve, sua solução e seu diferencial. Entendeu? Porque esse diferencial é que vai chamar a atenção. Então, geralmente, ele fica por último ali, você fala seu diferencial, a pessoa, esse pitch foi bom, então eu vou entrar em contato com ele. E assim, pode batendo na tecla, né? O que é que não pode faltar? Em nenhum dos dois pitches, eu digo. Nem no de elevador e nem numa apresentação que nem a gente viu aqui. Pronto. O que não pode faltar é você focar no seu diferencial, né? Uma coisa é quando você está no pitch um pitch deck, que a gente chama que é aquele pitch mais extenso, vai de 15 a 20 minutos, você não pode deixar de falar do seu diferencial e dos seus concorrentes. Né? Quando você está no pitch deck, é obrigatório você falar dos seus concorrentes. Quem é que apresenta isso no mercado? E isso vai te diferenciar. Então, o que é que eu faço de diferente deles para você comprar o meu produto e não o de outra pessoa? Então, isso não pode faltar. Sua solução e o que te diferencia das outras opções. Então, Nayara, eu queria que você começasse explicando, né? Como é que a gente pode montar um pitch? Então, para começar, né, montar um pitch, acho que você tem que entender muito sobre o seu negócio e entender qual é o seu público, né? Falar a linguagem do seu público, porque não adianta a gente chegar lá no momento e aí o pessoal tá com a expectativa de uma fala, de uma forma de você falar e você acabar... O importante é que as pessoas lhe entendam. Então você tem que entender qual é o seu público, qual linguagem, se vai ser uma linguagem mais formal, se vai ser mais informal, se vai ser algo mais descontraído para as pessoas que estão lhe ouvindo lhe entenderem, né? E qual a estrutura que ele deve ter, Nayara? A pessoa que vai fazer o pitch tem que montar a estrutura do início, meio e fim, né? Como apresentar da melhor forma, entender qual é a dor que o seu negócio, o seu serviço, ele vai sanar. Então é bom enfatizar bastante isso, porque é o que vai vender a ideia, o serviço. Então enfatizar bastante qual é a dor e qual a solução que ele traz para aquela situação. E quais são, assim, aquelas informações necessárias, assim, né? Por exemplo, eu, Gilvan Rodrigues, repórter, quero fazer. Quais são as informações que não pode faltar? Você tem que falar sobre o seu negócio, mais uma vez falar qual a dor que ele sana. Acho que também é muito importante você em casa se preparar, imaginar quais perguntas as pessoas podem... Você tem que estar ali com uma pergunta, né, com a resposta, na verdade, na ponta da língua, para que as pessoas possam lhe perguntar sobre. Então é importante que você saiba bastante e se prepare realmente para esse momento e possa sanar as dúvidas de todo mundo que esteja assistindo o seu pitch. E geralmente, assim, quais são as principais dúvidas que o pessoal tem? Como encontrar, né, a ferramenta ou o serviço. Então é muito importante que você fale se você tem um site, qual é o WhatsApp, se tem alguma rede social que as pessoas possam encontrar, para posteriormente, que às vezes no momento a pessoa está com uma dúvida, mas não quer falar na frente de todo mundo. Então ela vai lá e lhe procura depois. E aí também o pessoal quer bastante saber sobre o quanto aquilo dali custa, né? Porque hoje em dia, como a gente fala muito o custo e o benefício sobre aquela ferramenta ou serviço que você vai proporcionar. Então as pessoas gostam muito de saber, né, qual é o benefício, se aquilo realmente vale a pena você desembolsar um dinheiro para adquirir o serviço ou o produto que a pessoa está oferecendo. Então é bom enfatizar bastante nisso, qual o benefício que a pessoa vai ter. Então elas costumam realmente fazer muito essa pergunta, né? Como é que isso aí vai me ajudar? Realmente isso daí é importante, então é bom você também ter isso. Enfatizar o quanto isso vai lhe ajudar no dia a dia, se for alguma ferramenta que vai lhe ajudar na gestão do seu negócio, do dia a dia dele. Então é bom você enfatizar, se você demorava
30 minutos para fazer X atividade. Com esse meu sistema, ou com esse serviço, você vai demorar 5. E aí, com esses 25 minutos, você vai poder fazer outras coisas. Então, é bom você enfatizar a vantagem, né? Que isso daí pode trazer para o cliente. E assim, por exemplo, se eu quiser fazer minha apresentação, eu posso colocar, por exemplo, slide, essas coisas agregam ou é só uma apresentação oral mesmo? Vai depender muito do seu público, na verdade, porque às vezes você vai encontrar uma pessoa na rua, no elevador, e você vai precisar falar muito rápido sobre aquilo, mas vai ter apresentações que realmente você vai precisar apresentar para uma plateia, vai ter que fazer um slide, então volta muito naquela primeira pergunta de como se preparar, que é conhecer o seu público. Você acha que tem que já estar, assim, meio que preparado para se for um bate-papo rápido e também ter preparado uma apresentação mais formal do pitch da empresa em si.